Olá pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal, onde eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês as minhas impressões sobre as minhas últimas leituras envolvendo material referente à história do ateísmo. E uma leitura bastante singular, diria eu. Trata-se da leitura que eu fiz de duas obras do Marquês de Sade. Esta aqui, Diálogo entre um Padre e um Moribundo, que é uma obra de 1782, né? Então, do início da década de 80 do século 18, e A Filosofia na Alcova, que é uma obra de 1795. Então, aqui nós temos uma obra da fase final do antigo regime na França, que vai cair com a Revolução Francesa em 1789, e aqui nós temos uma obra já do período da Revolução Francesa, que vai ali até 1799, quando temos o estabelecimento então do governo napoleônico. Bom, então assim, para situar vocês, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar no Marquês de Sade, um autor bastante famoso, né, bastante conhecido na questão da história da literatura, né, eu diria, mas também da filosofia. E existem grandes polêmicas envolvendo o Marquês de Sade. Eu já havia tido contato com o nome dele, sabia um pouco mais ou menos, né, da história dele, o que ele escrevia e tal, mas nunca tinha tido conhecimento do que o Marquês de Sade tinha uma relação direta com o ateísmo, até ler a obra do Georges Minoir, História do Ateísmo, onde lá tem um capítulo que ele vai falar então sobre o Marquês de Sade, até com um subtítulo, né, o ateísmo sádico. E mais recentemente eu li o livro do filósofo John Gray, Os Sete Tipos de Ateísmo, e o Marquês de Sade ele é incluído em um desses 7 tipos de ateísmo, que inclusive o John Gray vai falar como os ateus que odeiam Deus. Ele está lá, Marquês de Sade. Bom, quem foi Marquês de Sade, né? Para a gente começar a entender um pouco essa história. Então, o Marquês de Sade, ele é um francês de origem nobre, nasce em 1740, até confirmar aqui com vocês, ele nasce em 1740 e vai falecer em 1814. Então, ele nasce numa França ainda de antigo regime, né, uma França do absolutismo, né, dos reis que governam com poderes bastante acentuados, e ele vai viver a sua vida, então, a sua fase inicial da sua vida, né, uma boa parte da sua vida ainda numa França monárquica, né, de perfil absolutista, vai vivenciar toda a convulsão social e política advinda da Revolução Francesa de 1789, no qual ele vai demonstrar muita simpatia pela Revolução Francesa, e vai terminar os seus dias ali já no final do Império Napoleônico, né? Que o Império Napoleônico termina em 1815 e o Sade ele vai falecer um ano antes, em 1814. O Sade, ele ao longo da sua vida, ele acabou desenvolvendo uma produção em termos de obras literárias, nas quais questões filosóficas aparecem. Então, trata-se de uma obra de caráter literário, mas ao mesmo tempo tem uma pegada filosófica. E por outro lado, é uma obra que explora muito a questão dos desejos dos seres humanos em relação ao universo do sexo. E explora isso de uma maneira que eu diria extrema, né? Tornando a leitura da obra do Marquês de Sade não tão fácil de ser realizada, dependendo da obra que for ler. Ele era conhecido como um libertino, que naquele contexto tinha uma conotação que se referia a pessoas, enfim, que tinham
que buscavam vivenciar experiências sexuais fora dos parâmetros ditados pela moralidade religiosa. Mas não é apenas isso, né? A questão do libertino também está imbuído nisso eu diria, uma questão mais de questionamento de fundo filosófico sobre a própria moral religiosa. Então não é apenas a questão de vivenciar experiências que as autoridades religiosas condenam, não é apenas isso, é mais do que isso, é o porquê eu não posso realizar essas coisas. Então o Marquês de Sade, ele explora muito isso, na verdade ele vive isso, né? Também isso faz parte da sua própria biografia, e aí ele tem uma característica muito peculiar, que é a ideia do prazer através da dor, a ideia do sentir prazer sexual através da dor infligida em outras pessoas. É a partir daí que posteriormente, isso posterior à morte do Sade, nós vamos ter o surgimento da palavra sadismo, que vem então do próprio nome do autor, o Marquês de Sade. Bom, e aí tem a questão do ateísmo, né, que eu até então não sabia. Então o Marquês de Sade, ele era um ateu, e como ele diz na sua obra Radicalmente Ateu, e isso vai aparecer de uma maneira muito interessante neste livro aqui, Diálogo entre um Padre e um Moribundo, que é uma história onde então tem um moribundo, né? A pessoa está para morrer no seu leito de morte, e está lá o padre para tentar fazer com que ele, né, essa pessoa moribunda, se arrependa dos seus pecados. E é muito interessante porque a história começa com o padre perguntando ao moribundo se ele se arrepende daquilo que ele fez. E ele diz, sim, eu me arrependo. Então você pede perdão, pergunta o padre, e o moribundo diz, não, eu me arrependo de não ter cometido mais coisas que eu poderia ter feito, né, de ter me contido. E aí começa o diálogo. O padre fica horrorizado com aquilo. E aí tem uma questão, essa é uma questão importante no Sade, que o Sade, ele parte de uma concepção de mundo que, de acordo com ele, né, os seres humanos, aquilo que nós somos enquanto um produto da natureza. A natureza, de acordo com o Sade, é matéria, e o ser humano é um produto da matéria, o ser humano é matéria, mas não é apenas isso, né? O Sade, ele, digamos que dá uma personificação à ideia de natureza. E a ideia de natureza, ela não tem aquela questão da concepção cristã de Deus, que é a ideia de um Deus que teria uma essência de bondade, né? Que então desejaria para os seus filhos a bondade, né? Para as suas criaturas. Para a Sade, a natureza não tem a questão de bem ou mal. Então a natureza é o que é, e tudo que nós sentimos, tudo que nós desejamos, nós sentimos e desejamos porque a natureza assim nos concede. Então, e aí o Sade vai, a partir daí, questionar a existência de Deus, vai questionar a existência das crenças religiosas, vai questionar de uma maneira muito profunda, aí que ele vai explorar bastante isso, vai questionar a moral sexual proveniente das religiões. Acho que ele bate muito nisso. Nesse diálogo entre um padre e um moribundo, isso não chega a ser a tônica central, mas é interessante, eles vão desenvolvendo o diálogo, né? O padre vai tentar falar sobre Deus, tenta explicar o que é Deus, né? Tenta explicar o significado da religião na vida das pessoas, e o moribundo vai lá rebatendo tudo, falando sobre a ideia da natureza, e no final das contas o moribundo, né, diz que no quarto ao lado tem um conjunto de damas que ele pediu a presença para seu último momento de vida, né, para ter uma relação sexual, e convida o padre para participar dessa relação sexual. E o padre, quando vê as mulheres, ele cede e acaba largando a batina. Então é bem curioso a história.
E na Filosofia da Alcova, que é este livro aqui, bom, este livro eu diria que é onde o Sade ele vai explorar a questão, ele vai bater muito forte na questão da ideia de uma moral religiosa em relação à questão do sexo. O livro, A Filosofia na Alcova, tem aqui como título completo o seguinte: A Filosofia na Alcova ou os Preceptores Imorais. Diálogos destinados à educação das jovens damas. Então, a filosofia na alcova, na verdade, ela trata-se da iniciação no mundo da libertinagem e no mundo dos prazeres da sexualidade da jovem Eugênia, uma moça de 15 anos, que ela está num castelo com então, a senhora, que é a proprietária do castelo, que é uma aristocrata, e mais acompanhada do irmão dessa aristocrata, mais um amigo, que é um conhecido libertino, mais um dos criados do castelo. E ali dentro do castelo, então a Eugênia ela é introduzida nas questões vinculadas ao mundo da libertinagem, que é a ideia de sentir o prazer na sua potência máxima sem ter nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de receio em realizar tudo aquilo que ela quiser, se assim for a sua vontade, para sentir prazer. E aqui a iniciação da Eugênia, ela se dá tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Então, toda a história ela é intercalada entre momentos onde as personagens elas imaginam as mais variadas formas de relações sexuais, de posições sexuais, e intercala-se com isso diálogos onde começa a explicar o porquê que fazem o que fazem, entendeu? Qual o sentido de tudo aquilo. E aí vem um dado interessante, por exemplo, a Eugênia ela começa a perguntar, mas eu aprendi que isso é imoral, que isso não é correto. E aí começa a bater. Um dos temas que é mais explorado no texto é a ideia do sexo anal. Então a Eugênia, quando ela é convidada a realizar esse ato sexual, ela vai perguntar se aquilo ali não seria algo condenável. E os seus preceptores então vão questionar o porquê que isso é condenável, pegando então o tema da questão da religião. A religião condena. E por que a religião condena? Porque o sexo anal não seria um ato sexual destinado à procriação, mas unicamente destinado à questão do prazer. E é exatamente por isso que eles vão bater. Mas o que conta no final das contas, eles vão dizer a Eugênia, é o prazer. E aí vem, então isso leva a eles questionarem a moral religiosa, mas não é apenas questionar uma moral religiosa pela questão da sexualidade, do desejo sexual, do que querem fazer, mas é questionar o próprio sentido da existência de crenças religiosas, questionar o sentido da existência de instituições religiosas, questionar o sentido da ideia de Deus, o porquê essa ideia ela é presente, quais são as consequências para a vida das pessoas. Então isso vai sendo totalmente colocado de lado ao longo da história. E claro, a filosofia na alcova, inclusive tem um texto aqui no meio, eles colocam um texto que vai falar, vai dialogar com os acontecimentos em torno da Revolução Francesa, onde é quase que uma espécie de um tratado filosófico questionando a religião e os costumes decorrentes da religião na vida da sociedade francesa. Mas o que eu queria dizer, para finalizar, é que na filosofia da alcova, isso fica muito explícito, o que importa no final das contas, em termos da questão do sexo, é o prazer único e exclusivo do indivíduo. O prazer do companheiro ou da companheira é irrelevante. Então é uma visão extremamente individualista e egoísta na questão
do prazer. Né? E claro que isso é recheado de fantasias e de desejos que, assim, a filosofia na alcova não é uma leitura fácil, não é uma leitura assim que a pessoa faz, tem momentos bastante intensos em termos de cenas, né, em relação a sexo, né, são passagens que dá para se dizer, sim, são passagens pornográficas, mas também tem as questões dos diálogos, das questões mais reflexivas. E também na questão do sexo tem os momentos do prazer pela dor, e tem algumas cenas, assim, algumas descrições que são bem pesadas e assim, é difícil. Aí não diria tem de tudo, porque pelo que eu pude ler, os 120 dias em Sodoma do Marquês de Sade supera. Mas a filosofia na alcova tem muita coisa, assim, que talvez algumas pessoas possam ficar um pouco abaladas com a leitura do livro. E sim, coisas que hoje, aos nossos olhos, né, de pessoas do século XXI, podem ser consideradas condenáveis. Mas ali é preciso entender também a questão do contexto da produção da obra. Né? O Sade está produzindo aquela obra num diálogo direto com a sociedade na qual ele vivia. Uma sociedade que está passando por um processo de transformação com a Revolução Francesa, que está questionando todo um status quo que foi construído ao longo dos séculos. E ele está querendo, ele está participando desse processo de contestação exatamente nessa questão da moral sexual de índole religiosa, essa moral cristã. E ali ele defende o ateísmo com unhas e dentes. Claro que sabemos que o ateísmo ele tenta muito se desvincular dessa ideia de que ateísmo é sinônimo de imoralidade. E obviamente não é, ateísmo não é sinônimo de imoralidade. Mas o Marquês de Sade ele fica como uma espécie de uma referência onde, para olhos mais puritanos, o que se dá a entender, sim, no caso do Sade, o ateísmo seria imoralidade, né? Porque ali as coisas estão muito próximas. Mas na leitura do Sade aquilo não é imoral, porque o que vai definir o que é moral e imoral, e vai condenar o que é imoral, se partir de um religioso, né, de uma pessoa religiosa, é a referência religiosa dela que está determinando o que é moral e o que é imoral. E aí o Sade está questionando isso ao longo da obra. Enfim, são duas leituras que eu recomendo muito. Aqui no Diálogo entre um Padre e um Moribundo também tem 2 discursos sobre a imortalidade da alma, né? Também vai ser questionada a imortalidade da alma, sobre o inferno, né? E franceses, mais um esforço se quereis ser republicanos, que é exatamente, na verdade está na filosofia da alcova. Esse aqui é uma coletânea de textos, mas a filosofia da alcova aqui fica como uma leitura, os 2 livros eu deixo como uma leitura importante, mas já vou avisando. Se vocês tiverem interesse em ler esses livros, e no caso aqui que eu estou apresentando Filosofia na Alcova, prepare-se, porque aqui vai ter de tudo, né? Vai ter aqueles momentos picantes, realmente, e uma linguagem obscena ao extremo, tá? Não é aquela questão de um erotismo que induz a pensar, né? Quer dizer, estimula a libido através da imaginação para fazer a pessoa pensar. Não, aqui é explícito, ele diz o que vai fazer e descreve exatamente posições sexuais, palavras, como as pessoas chamam umas às outras, o que vão fazer, como vão fazer. Então, assim, tem de tudo. Tem as questões aí das discussões filosóficas, né? Tem esse debate também no decorrer do livro. E também tem aquela questão que é a ideia do prazer como algo individual e custe o que custar, né? Que aí lá em 120 dias em Sodoma isso é levado à enésima potência, mas aí já seria uma outra
uma outra discussão, né? Eu ainda não li esse livro, né? Estou pegando aqui os comentários, algumas coisas que eu comecei a ler na internet, mas se eu ler o livro, futuramente eu faço um vídeo. Bom, fica aí, né, as minhas breves considerações e eu não sei se vocês já leram ou se têm interesse em ler, já ouviram falar em SAD, deixa aí nos comentários para nós irmos dialogando e batendo um papo. Um abraço a todos e a todas.